Talvez você esteja se perguntando, por que esse cara fala tanto sobre paixões? Minha amiga, meu amigo, os vícios e as paixões, os vícios, assunto que ainda iremos falar mais adiante, e as paixões são elementos que caracterizam a ordem dos espíritos imperfeitos, da qual a maioria de nós da Terra ainda fazemos parte. A pergunta é: qual a utilidade das paixões? Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós vimos a escala espírita há um vídeo lá atrás. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha no canal e veja esse vídeo. Escala espírita, escala da progressão dos espíritos. Na ordem dos espíritos imperfeitos, da qual fazemos parte, a maioria de nós, existem todas as espécies de paixões, tanto as paixões boas quanto as paixões más. Na ordem dos espíritos bons, não existem paixões más, só há paixões boas. Na ordem dos espíritos puros ou espíritos perfeitos, não existe qualquer tipo de paixão. Existem sim sentimentos, mas esses sentimentos são sublimados, inabordáveis à nossa capacidade de compreensão e à nossa capacidade de sentir, porque são atributos dos espíritos puros, sentimentos sublimados. O trabalho imediato de cada um dos trabalhos imediatos de cada um de nós é avançar, primeiro dominar, controlar e extinguir pouco a pouco todas as espécies de paixões más, pelo menos as paixões más, a fim de avançar para a ordem dos espíritos bons. É a lei do progresso, instituída, sabe por quem? Por Deus. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre as 6 paixões primitivas e também sobre as paixões, algumas das paixões derivadas. No vídeo de hoje, nós vamos responder a essa pergunta que foi feita no início: qual a utilidade das paixões? Qual a utilidade das paixões? E ainda estamos sobrevoando o pensamento do matemático e filósofo francês René Descartes, em sua obra As Paixões da Alma. A utilidade de todas as paixões consiste em dispor a alma a querer as coisas que a natureza determina que nos sejam úteis e a persistir nessa vontade. Aí está, então, a resposta à pergunta: qual a utilidade das paixões? Note que no texto aparece a palavra, foi destacada a palavra natureza. Tudo o que está na natureza não é criação do ser humano, é obra de Deus. Ora, as paixões estão na natureza. As paixões estão na natureza. Se estão na natureza, é porque tem uma utilidade, tem utilidade.
Paixões, recordando, são sentimentos e emoções da alma. As paixões são, assim, uma força que move a vontade, move a alma para a realização de alguma coisa. O principal efeito das paixões é incitar e dispor a alma a querer as coisas para as quais ela prepara o corpo. Interessante, não? As paixões pressionam a alma a querer as coisas, querer, verbo da vontade, a querer as coisas para as quais ela prepara o corpo. Vamos ver um exemplo? Duas paixões, o medo e a ousadia. O medo incita a alma a querer fugir. Já a ousadia incita a alma a querer combater. Desse modo, no atual estágio em que nos encontramos de espíritos imperfeitos, as paixões têm a sua utilidade, movendo a alma nas realizações da vida. Por isso estão na natureza. Não é obra do homem, é obra de Deus. Nós vamos falar um pouco mais sobre utilidade das paixões e outros temas ainda dentro de paixões, quando retornarmos ao Livro dos Espíritos, naquele capítulo de perfeição moral. Muito obrigado, Deus nos abençoe, até a próxima.